Ok, beleza. Obrigado, galera, pelo retorno. Claudemir, seja bem-vindo. Sônia. Gracinha, concurso da SE, beleza. Provavelmente vai pedir redação esse ano. Já foi autorizado, né, o concurso da Secretaria de Educação, esperando só agora ser publicado. Boa tarde, galera. Vamos lá? Vamos começar? Pessoal, muito boa tarde. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, sou o professor Ranier, tá joia? Trabalho com língua portuguesa. Na realidade, eu comecei trabalhando com inglês, né? Eu sou formado pelo UniCeub em letras, fiz dupla habilitação, né? Trabalhei com inglês no início da minha carreira, né? E comecei com aulinhas de concurso, tá? E depois dessas aulas eu comecei a conhecer outras pessoas e aí no meio do caminho conheci um professor que fez uma proposta para a gente abrir um curso de acompanhamento e reforço. Porém, como eu só dava aula de inglês, ele me fez um desafio e aí esse desafio hoje rendeu muitos frutos, que no caso hoje eu estou dando aula de língua portuguesa e de redação. Ele falou o seguinte: vamos montar o cursinho de acompanhamento e reforço, porém você vai ter que se especializar na área de português, né? Isso aí me deu muita experiência para trabalhar todas as áreas do português, tanto a parte de literatura quanto a parte de gramática e principalmente a parte de redação. Eu não sabia que eu ia me envolver tanto com a língua portuguesa, que hoje eu fiz dessa matéria o carro-chefe, né? Então, eu sou professor também da escola pública, trabalho língua inglesa, tá? Em algumas escolas, tá joia? E nesse meio tempo, o que aconteceu? Eu comecei o curso de reforço com ele e aí muitas pessoas começaram a pedir para eu dar aula para concurso. Ranier, tem como você me dar uma aula? Eu vou fazer um concurso, tudo. Eu comecei a dar aula individualmente para as pessoas e elas foram passando no concurso. Tanto é que a maioria das pessoas que trabalharam conosco, nossos funcionários lá do curso, eles faziam aulas em horário contrário. E aí eu fui só perdendo funcionário para o serviço público. Porque a maioria foi passando e a gente foi ficando sem secretária, foi ficando sem os funcionários, porque eles foram para cargos públicos. Inclusive, muitos são meus amigos. Até hoje eu tenho contato com eles e a gente tem uma amizade muito grande. E a partir daí a gente foi dando aula de redação, aula para muitos alunos e a gente teve um índice de aprovação muito alto. Graças a Deus temos assim obtido muito retorno nas nossas aulas, né? E aí consegui chegar até aqui onde nós estamos hoje. É só um pouquinho da minha trajetória para vocês ficarem sabendo, tá? Mas nós vamos hoje falar aqui sobre o que realmente interessa, tá? Eu vou ensinar para vocês hoje. Vocês colocaram aí qual que é a expectativa de vocês para essa live? O que vocês estão esperando, galera? Vocês estão esperando uma live sobre o que realmente? Eu vou antecipar aqui o que a gente vai fazer, tá joia? Hoje eu vou explicar para vocês como é que a gente faz a introdução de uma redação, tá? Uma introdução que você vai organizar. Eu vou ensinar para você como organizar, eu vou fazer essa introdução ao vivo aqui com você, tá? Eu vou escolher um tema e a partir desse tema eu vou te explicar passo a passo como você vai construir a sua redação. Tá joia? Então, a proposta hoje da nossa live é exatamente essa, que você saia daqui dessa live sabendo fazer uma introdução de maneira, também não é qualquer introdução, tá? É uma introdução que vai fazer com que você tire uma nota bem alta. E para quem ficar até o final da live, tá? Eu vou deixar uma surpresa para vocês. Vai ser, quer dizer, não vai ser surpresa porque eu vou falar agora o que é. Seria, né? Mas eu vou colocar só para quem ficar no final da live. Eu não vou disponibilizar isso aí no Instagram nem no Facebook. Eu vou disponibilizar só no final da live um esqueleto de como construir uma redação de uma forma completa, em PDF, tá? Então quem ficar até o final, a gente vai disponibilizar esse esqueleto para você saber construir uma redação de uma forma mais simples, uma forma mais objetiva, tá bom? E eu tenho certeza que ele vai te ajudar bastante, tá bom? Modestamente falando, galera, eu já tive dos dois lados, tá? Já tive aí do lado de quem estava aprendendo a fazer a redação, que eu sei que não é coisa fácil, você chegar lá no concurso e ficar procurando palavras para colocar, às vezes você tem as ideias,
mas não consegue colocar no papel porque falta o quê? Falta basicamente uma organização. E aí eu também já tive do lado do examinador. Eu já fui corretor de várias provas do Enem, as provas de redação, tá? Por várias vezes. Então, assim, eu já tenho uma visão de quem faz a prova e de quem corrige a prova, bem como de quem ensina para fazer a prova. Então, essa experiência foi me dando, assim, muita facilidade para eu poder montar um tipo de redação que você já tem o esquema pronto e você vai chegar lá na sua prova, basicamente, só vai simplesmente fazer aquele mesmo esquema que eu vou fazer, independente do tema, você vai saber fazer uma redação completa, tá bom? Então, com o esquema que eu vou montar contigo, tenho certeza que você vai conseguir chegar lá no final, pelo menos hoje, da introdução, eu garanto que você vai conseguir finalizar essa aula de hoje com a introdução na cabeça, tá bom? Então, a ideia é trabalhar esse tipo, ser bem objetivo. Tanto é que quando eu estava estudando ainda para concurso, antes de fazer o concurso da SE, eu tinha feito outros concursos, né? Eu estava ainda numa fase de aprendizado. Quer dizer, a fase de aprendizado nunca termina, mas a gente às vezes precisa correr muito mais atrás para aprender coisas básicas, né? Então eu estava na fase de aprendizado e eu não conseguia encontrar um curso que me oferecesse algo direcionado. Eu não estava interessado em ser nem um Machado de Assis e muito menos uma Clarice Lispector. E eu queria simplesmente fazer uma redação que me tirasse, que eu gastasse menos tempo na redação e conseguisse tirar uma nota alta. E eu não conseguia fazer isso. Então, por isso, eu comecei a desenvolver uma metodologia diferente. Uma metodologia que é baseada nisso, em você ser muito funcional. Fazer uma redação que tire nota alta com menos tempo e que consiga o sucesso na prova. É isso que a gente quer, tá ok? Então, eu queria simplesmente a minha aprovação. Tá joia? E a partir daí eu fui procurando um método diferente, fui vendo a cabeça dos alunos, como que cada um pensava, como que cada um escrevia e cheguei à conclusão que a maioria das pessoas escreve da mesma forma. Os erros são basicamente os mesmos. Então a gente tem que corrigir esses erros, balancear para poder fazer uma ótima redação, tá bom? Então, galera, sem mais delongas, tá? Eu vou começar aqui a aula com vocês. Eu quero que vocês se concentrem e que vocês prestem bem atenção, tá? Eu escolhi um tema que é bem recorrente e que pode ser tema de qualquer redação, tá? Principalmente redações voltadas para a área policial, mas também pode ser uma redação voltada para qualquer outra área, tá? Com propensão maior cair para a área policial. Mas, se você estiver fazendo outra área, não se preocupe porque o esquema que eu vou passar para você serve para qualquer tipo de redação, tá joia? Como eu já disse antes. Então, galera, vamos prestar atenção aqui para alguns erros que eu sempre colho dos alunos e eles cometem. Primeiro, o que eu devo evitar numa redação? Primeira coisa que você vai evitar, e é muito comum, a gente colocar a linguagem coloquial, tá bom? Então a gente tem a tendência de escrever da maneira que a gente fala. E não é assim. Por quê? Porque a escrita ela deve ser padronizada. Imagine se eu for escrever um texto e quiser colocar todas as gírias que eu falo no dia a dia, a forma com que eu falo, o examinador ele vai ficar confuso. Ele vai falar, poxa, eu não entendo essa gíria, eu não entendo essa palavra. Então, para isso serve a norma, que é padrão. Norma padrão é exatamente para padronizar a forma como você escreve, tá? Outra coisa importante, galera, evita generalização. É muito comum a gente colocar as palavras muitos, bastante, alguns, principalmente pronome indefinido, deve ser evitado numa prova. Eu pego muita prova assim, o Brasil passa por muitos problemas, ou a saúde passa por muitos problemas. Galera, o examinador, ele já sabe que a saúde passa por muitos problemas. Você não precisa ser prolixo, ou seja, não precisa você escrever isso, porque isso não vai fazer diferença na sua redação. Ele vai perceber que você está enchendo linguiça. Então, quando você for fazer uma redação, você tem que ser direto. Em vez de falar, o Brasil passa por muitos problemas, você já coloca, há problemas como tal, 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 tal e tal, tal. Você não precisa exatamente colocar há muitos problemas, porque esse termo aí ele não vai dizer nada para mim. Você vai estar simplesmente colocando palavras ao vento. Então a gente tem que colocar palavras e ser objetivo, tá? Outra coisa muito comum é clichê. Clichês são essas expressões que a gente usa no dia a dia e que se tornam assim muito comuns. Então você tem que sair do lugar comum, porque a maioria das pessoas vai usar clichê. E o que vai diferenciar a sua redação é a forma como você escreve. Então, dar a volta por cima, não existem soluções para isso.
Então, quando a gente coloca muito clichê, tá? Mais do que nunca, esse tipo de provérbio, às vezes, não fica legal na sua prova. Então, a gente tem que evitar os clichês. Outra coisa, fuga do tema, tá? Às vezes se propõe um tema e a gente tem tanta ideia na cabeça que a gente acaba colocando coisa demais. E aí a gente acaba fugindo do tema, é inevitável. Então a fuga ao tema é uma das coisas que mais acontecem na prova. Outra coisa importante, galera, colocar emoção na prova, tá? Eu sei que cada um tem uma posição política, cada um tem uma posição religiosa, tem convicções. Só que isso não pode fazer parte da sua prova. Por quê? O examinador, ele quer que você seja imparcial, tá? Então, muitas vezes você vai fazer uma redação falando sobre violência e você quer matar matar quem comete violência dentro da sua redação. E não é bem assim o olhar que a gente tem que ter. A gente tem que ter um olhar muito mais amplo, muito mais sobre a humanidade do que simplesmente querer se vingar de alguma coisa que aconteceu ou ter um olhar político. Então, muito cuidado com as suas defesas políticas, com as suas emoções. Não coloque emoção na prova, tá? Isso decorre muito, às vezes, da gente querer buscar inspiração. Até eu coloquei essa semana, né, no nosso grupo aí, de redação absoluta, que a gente não deve ter inspiração para fazer a prova. Às vezes você fala assim, eu preciso estar inspirado para escrever a prova? Pelo contrário, você não pode estar inspirado. Você tem que ser focado, que é diferente de inspirado, tá? Você tem que focar no tema, diferentemente de estar inspirado. Você não precisa buscar inspiração em nada, porque quando a gente vai buscar inspiração, a gente acaba fazendo cagada. Beleza? Tranquilo? Desculpa a expressão, mas essa é a realidade. Vamos lá. Usar a estrutura diferente da requerida. Então, galera, é o seguinte, a gente tem diversos tipos de texto e diversos gêneros textuais. O mais cobrado é a dissertação argumentativa, que é o que eu vou ensinar para vocês hoje, tá? Mas a gente também tem estudo de caso, dissertação expositiva, tá bom? Então a gente tem vários outros tipos de texto que devem ser seguidos. Então não fuja da estrutura que vai ser requerida dentro da sua prova, beleza? Então vamos lá, galera. O que eu vou colocar aqui? Eu peguei uma prova que é de um tema bem atual, que nós podemos utilizar para vários concursos, tá? Principalmente para uns concursos que estão abertos de área policial também, mas você pode utilizar para qualquer um, tá? Eu peguei uma prova cujo tema é o Sistema Prisional Brasileiro em Questão, tá bom? Eu vou ler aqui. O primeiro passo, galera, para vocês fazerem uma boa prova de redação é entender o texto motivacional, porque ele vai te dar muitas ferramentas para você escrever. Então, a leitura do texto motivacional é a primeira coisa importante que você tem que fazer. Tem que fazer uma pequena interpretação dele, tá? E tirar palavras-chave também que estão nesse texto, tá bom? Então, olha só. No texto motivacional, a gente tem o seguinte texto. Os presídios brasileiros, habitados por 450 mil sentenciados, têm cheiro de creolina. O produto químico é usado para disfarçar outro odor, o de esgoto, que sai das celas imundas e impregna corredores e pátios. O exemplo mais repugnante é o Presídio Central de Porto Alegre, considerado o pior do país. O que, convenhamos, é feito e tanto, né? É um feito e tanto. Em um dos seus pavilhões, as celas não têm sequer portas, elas caíram de podres. No extremo oposto, figura a penitenciária industrial de Joinville, em Santa Catarina. Ela não cheira à prisão brasileira. Os pavilhões são limpos, não há superlotação e o ar é salubre, pois os presos são proibidos até de fumar. Muitos deles trabalham e 1/4 de seu salário é usado para melhorar as instalações do estabelecimento. Nada que lembre o espetáculo de horrores que se vê nas outras carceragens, onde a maioria dos presos vive espremida em condições subhumanas. Boa parte faz com que os chefões continuem a comandar o crime nas ruas a partir de seus celulares. A penitenciária catarinense é uma das 11 unidades terceirizadas existentes no Brasil. Então, pessoal, essa prova ela foi tirada, tá, do Tribunal de Justiça do Pará, tá bom? De 2009, tá bom? 2009 para 2010. Então, essa prova é uma prova do CESP, que o CESP havia aplicado, hoje Sebrasp, né? Mas geralmente é comum eles utilizarem a mesma estrutura, tá? O que a gente pode abstrair desse texto que a gente leu? Primeiro,
ele coloca duas situações muito diferentes. Ele coloca um presídio no Rio Grande do Sul e coloca um outro presídio em Santa Catarina, né? E ele faz comparações e vê que cada presídio tem uma estrutura totalmente diferente, um tratamento diferente para cada presidiário. Então, o que acontece? A estrutura do presídio do Rio Grande do Sul é completamente defasada, né? Que é um retrato da maioria dos presídios brasileiros, né? Inclusive ele fala aqui, né? Que tem um cheiro ruim e tal. E o outro, e você vai destacar o seguinte, eles têm as 11 unidades terceirizadas existentes no Brasil. Ou seja, ele defende, de certa forma, que, pelo que ele colocou, que as penitenciárias terceirizadas têm uma melhor reputação do que uma penitenciária que não é terceirizada. Então é muito importante vocês terem uma ideia geral aqui e depois lerem o tema, o sistema prisional brasileiro em questão. Ao elaborar seu texto, isso aqui é muito comum também na prova do CESP, tá? Ele dá 3 teorias aqui já para a gente trabalhar, tá bom? 3 itens. Ao elaborar seu texto, aborde necessariamente os seguintes aspectos. Vamos ler aqui, ó. Considerando o texto acima, tem caráter unicamente motivador, redige um texto dissertativo, tá? Acerca do seguinte tema, o sistema prisional brasileiro em questão. E aí a gente tem que falar desses itens, tá? Todos eles. É obrigatório, tá? Aqui, ó, aborde necessariamente, tá? Cada um desses itens. Penitenciárias, fábrica de crime ou caminho à recuperação, para a recuperação. Crime, a decisão de punir ou vingar. E reinserção social do presidiário, o grande desafio. Então vamos lá. Pessoal, pensem bem aí, como vocês começariam uma redação com esse tema aqui? O que você faria? Você repetiria o tema? Falando o sistema prisional, colocaria isso, o sistema prisional. Primeira coisa que eu falo para vocês, não repitam o tema, tá? O sistema prisional brasileiro passa por dificuldades, blá, 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 blá. Primeira coisa, nunca repita o tema aqui, porque a maioria das pessoas vai fazer isso. E isso demonstra que você não está preparado para iniciar com algo diferente, tá? Outra coisa que você poderia começar também, que eu tenho quase certeza, que a maioria das pessoas escreve. Atualmente, o sistema carcerário brasileiro, ou nos dias atuais, né? Quem não ia começar a redação assim, né? Nos dias atuais, nos dias de hoje. Galera, primeira coisa, uma regrinha aqui para vocês. Nunca começa a redação com esses elementos temporais, porque o verbo ele é responsável por indicar o tempo já do que está se passando, tá? Do que está se passando. Então, você não precisa colocar nada disso, porque isso aqui simplesmente não vai fazer diferença no seu texto. Tá? Ele simplesmente vão ser palavras aí jogadas que não vão fazer diferença nenhuma. Outra coisa, nada de repetir também, tá? Não repitam o tema, tá joia? A gente tem que dar uma ideia. Então, professor, se eu não começar assim e não começar assim, o que eu faço? Já que as duas formas mais simples que eu sempre pego a redação são essas, né? Como é que eu faço? Eu não sei fugir disso. A gente vai aprender a fugir disso agora, tá? Olha só, galera. Existem várias formas de você começar um texto. Essa geralmente é o que o pessoal tem mais dificuldade. Cara, quais são as primeiras palavras? Porque dependendo disso, sua redação pode sair boa ou ruim das primeiras palavras. Se você pegar as primeiras palavras e souber colocar, você vai ter confiança para fazer o restante do texto. Se você fizer mal feito o começo, você já vai cair sua autoestima na hora do texto e você não vai conseguir escrever bem. Tá joia? Então, galera, quando a gente for começar um texto, tá? A gente vai pensar no significado do que ele está pedindo. Existem várias formas de começar, como eu falei. Você pode começar com um fator histórico, tá? Falando da história das prisões. Você pode começar também falando de uma definição, que é a forma como eu vou explicar para você agora, tá joia? Você pode também colocar uma citação, tá? Você pode colocar uma pergunta, enfim, tem várias formas. Mas se você for ficar pensando nisso o tempo todo, você nunca vai sair do lugar. Você vai fazer uma redação com uma pergunta. Daqui a pouco você vai fazer outra querendo colocar uma citação e na hora da prova você nem vai lembrar a citação que você tinha na cabeça. Então isso vai dificultar a sua vida, tá? Então eu vou sugerir que você aprenda uma forma única de começar a redação e você treine essa mesma forma diversas vezes.
tá? Sem ficar mudando. Tipo assim, eu vou falar para vocês como começa. Ó, galera, começa a redação assim. E faz todas as suas redações dessa forma. Se você quiser aprimorar, tem que ser assim. Não adianta ficar correndo, hoje eu vou fazer uma redação com uma pergunta, aí vai lá. Agora eu vou fazer sobre fatores... Gente, a gente tem que ser muito prático. Por quê? Eu tenho certeza que vocês têm outras coisas para fazer da vida, além da redação. Vocês têm que estudar para outros conteúdos, então a gente tem que facilitar o máximo possível a redação. Professor, já que você vai facilitar o máximo, como eu devo começar? Eis a pergunta. Comecem sempre colocando uma definição, tá? Então a primeira coisa, defina o que você vai colocar. Após essa definição, você vai começar a fazer os aspectos que eles pediram, os 3. Mas primeiro vai vir essa definição, tá? Então como é que eu posso começar, professor? Vou começar de uma forma diferente. Eu vou construir a redação contigo e vou te passar algumas palavras-chave que você pode utilizar em qualquer redação. Tá joia? Então vamos lá. O que significa então, galera, ter um sistema prisional efetivo? Vamos colocar. O que vocês acham que o sistema prisional efetivo pode significar? Então vamos colocar primeiro essa definição, tá bom? Então olha só. Oferecer um sistema... A gente está falando aqui do sistema prisional, tá bom? Então um sistema prisional... Tá certo? Eficiente. Oferecer um sistema prisional eficiente significa... a partir daí eu vou dar o significado, tá bom? O que significa isso? Significa o quê? Proporcionar ao preso condições humanas, né? Então significa proporcionar... Vou pegar outro pincelzinho aqui. Condições humanas para a recuperação do detento. Pronto. Esse foi o meu primeiro passo. Ou seja, eu peguei primeiro, coloquei uma definição do que significa isso. Galera, qual a palavra-chave que eu vou usar? A palavra-chave é significa. Então você fala assim, professor, se cair alguma coisa com o sistema da saúde, você pode colocar. Oferecer uma boa saúde, oferecer um bom sistema de saúde significa o quê? Significa deixar os pacientes mais tranquilos com relação ao atendimento. Enfim, você vai colocar basicamente isso, ponto final, tá? Primeira coisa, períodos curtos, tá, galera? Não adianta vocês fazerem períodos longos porque isso confunde o examinador. Então, sempre coloca um períodozinho aqui, tá? Não façam coisa muito longa, parágrafo longo, tá? A introdução ela tem que ser curta, tá joia? Agora nós vamos entrar aqui, tá? Nós vamos entrar no primeiro aspecto. Primeira coisa que ele fala, penitenciárias, fábrica de crime ou caminho para a recuperação. Veja que ele coloca uma conjunção alternativa ou. Então você vai optar. O que você acha? Que a penitenciária é uma fábrica do crime ou é um caminho para a recuperação? Não dá para colocar os dois, tem que colocar um dos dois. Na minha concepção, ela está sendo uma fábrica do crime, tá? Então o que a gente vai fazer? Então a gente queria colocar isso, a gente vai ligar com a conjunção. Ó. No entanto, o que significa a conjunção no entanto? É uma ideia contrária, adversativa, tá? Os presídios brasileiros têm funcionado como fábrica de crimes, visto que estão superlotados. Pronto, eu coloquei aqui um problema que o presídio enfrenta, tá? Então eles têm servido, né, eles têm funcionado ou têm servido como uma fábrica de crimes, visto que estão superlotados. Respondi a primeira pergunta que foi colocada ali. Então esse é o meu primeiro argumento. Coloquei um ponto porque eu quero dar uma pausa, tá bom? Então assim, eles estão superlotados e tal, a gente dá uma pausa e agora a gente vai colocar um motivo para que isso ocorra, certo? Porque o segundo
a segunda pergunta é, o crime, a decisão de punir ou vingar, tá joia? A gente tem nos presídios uma decisão de punir ou vingança. Então, na minha concepção, a decisão hoje é mais de vingança do que de punição. Por quê? Por esse motivo, os prisioneiros, os criminosos, eles são abandonados, ninguém liga para eles. Por quê? Quanto mais sofrimento, melhor. Porque a gente acha que o sofrimento dele vai fazer com que ele repense. E, na verdade, a gente vai ver mais para frente que não é bem dessa forma. Então, vamos lá. Isso ocorre, vamos colocar assim, esse problema da superlotação aqui, isso ocorre porque, tá? Toda vez que você colocar esse conectivozinho, você já faz uma ligação da próxima coisa que você vai colocar, do próximo item que você vai colocar. Tá? A prisão é tida como uma forma, porque a prisão é tida como uma forma, é encarada, vamos colocar assim, é encarada como uma forma de vingança. Então, eu respondi a segunda pergunta que foi colocada aqui, né? E essa vingança se dá pelo crime cometido. A gente pode até colocar aqui, né, uma vingança pelo crime cometido. Pelo crime cometido. Só para dar uma acrescentada aqui, por que ele vai ser vingado. E por último, pessoal, tem aqui, ó, reinserção social do presidiário, o grande desafio. Então, a gente pode colocar assim, ó, somente... a gente pode fazer da seguinte forma, somente garantindo um tratamento, somente garantindo um tratamento, como é que a gente pode colocar aqui? A gente já colocou aqui em cima um tratamento humanizado, mas a gente pode colocar um tratamento digno, né? Somente garantindo um tratamento digno é possível reinseri-lo à sociedade. Então é isso que um presidiário, e dessa forma é que a gente, garantindo dessa forma, né, vencendo esse grande desafio. Então, somente garantindo um tratamento digno é possível reinseri-lo à sociedade. Pronto, a gente não precisa mais do que isso. Tá joia? Então, esse é o desafio que a gente vai enfrentar, tá bom? Garantir um tratamento digno a esse detento. Então, olha uma coisa importante também. Vocês podem colocar sinônimos, tá? Então, por exemplo, a gente tem detento, presidiário, condenado, tá? Tudo isso pode ser utilizado na sua redação. Por quê? Porque a gente vai ter que usar muito esses termos, né? Quando a gente está falando de uma redação específica, a gente usa muito. Então é bom você ter um leque muito grande de sinônimos, tá beleza? Então, galera, olha só. Veja como ficou essa redação. Vamos lá. Oferecer um sistema... Eu vou ler, né? Por causa que, assim, a gente construir a redação de uma hora para outra é uma coisa. E você construir uma redação com calma, pensando, é outra coisa. Então... a tranquilidade aqui, vamos lá, vamos ver se ficou certo aqui. Às vezes dá mais tranquilidade você sentar, fazer uma redação, mas é que eu estou construindo uma rápida só para vocês saberem como que funciona, tá? Então, olha só. Oferecer um sistema prisional eficiente significa proporcionar condições humanas para a recuperação do detento. Então, eu coloquei um significado àquilo que está pedindo, tá joia? No entanto, usei uma conjunção adversativa aqui. Os presídios brasileiros têm funcionado como fábrica de crimes, visto que estão superlotados, tá? Esse é o meu primeiro argumento que foi pedido. Isso ocorre porque a prisão é encarada como uma forma de vingança pelo crime cometido. Segundo argumento, como uma forma de vingança, tá? Somente garantindo um tratamento digno é possível reinseri-lo à sociedade. Então aqui é o terceiro. Aí, galera, eu vou dar uma palhinha rápida de como vocês vão fazer o desenvolvimento. Cada parágrafo de desenvolvimento você vai fazer em cima de um dos argumentos que você colocou na introdução. Então a introdução é só isso, tá? Poxa, professor, é só isso? Eu ficava fazendo um monte de coisa. Não, galera, não precisa fazer um monte de coisa. Faça o mínimo e fale o máximo, vamos dizer assim, tá bom? Com poucas palavras você consegue traduzir o que ele está querendo. O examinador quer isso, ele quer simplicidade e que você coloque suas ideias. Então, olha só, primeiro, você acha
que os presídios têm funcionado como fábrica do crime. O que você vai colocar no primeiro desenvolvimento? Os presídios como fábrica do crime. Por que os presídios são fábrica do crime? Muitas vezes é porque os presos não são separados de acordo com o grau de periculosidade. Se você parar para pensar, às vezes uma pessoa cometeu um crime mínimo ali, às vezes ele até deixou de pagar uma pensão alimentícia, alguma coisa assim. A lei garante isso, mas ele não é cumprido. Deixou de pagar ali uma pensão alimentícia, o outro criminoso cometeu vários homicídios. Quer dizer, o grau de periculosidade deles é totalmente diferente, mas eles são colocados no mesmo lugar. E o que acontece? Isso vira uma fábrica do crime, porque há essa mistura, enquanto um preso acaba aprendendo com o outro como cometer mais crimes, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter cuidado é isso. Então, você pode colocar nos seus argumentos esse tópico aí. Segundo, isso ocorre porque a prisão é encarada como uma forma de vingança. Então, o que acontece? Quando você deixa um presidiário em situações insalubres, em situações degradantes, o que acontece? Ele vai se acostumando com aquele ambiente. E quando ele sai do presídio, ele tende a cometer novos crimes porque ele não está mais nem aí para nada, porque ele lá dentro da cadeia vai sofrer tanto que tanto faz para ele fazer um crime lá fora e ele morrer, porque ele já sofreu demais. Então, essa visão é que a gente tem que ter, a visão de humanidade. Ou seja, lá dentro do presídio, o preso ele tem que ser tratado como ser humano e ter dignidade, para que ele possa voltar à sociedade e saber o que é o trabalho, o que é um ambiente saudável. Então, dessa forma que a gente garante. E na terceira, a gente pode colocar aqui um tratamento digno. Como que a gente dá um tratamento digno para um presidiário? Você vai oferecer educação dentro do presídio, tá? Parcerias público-privadas com faculdades e com cursos técnicos para que ele possa aprender lá dentro, tá? Então ele possa sair com emprego, que eu acho que é um dos maiores desafios do presidiário hoje, é arrumar um emprego quando ele sai da situação de cárcere, né? Então, quando ele sai dessa situação, ele tem muita dificuldade de arrumar emprego e ser reinserido na sociedade, beleza? Galera, então, somente garantindo um tratamento digno. Então, eu quero que vocês deem exemplos, tá? Uma coisa muito importante é vocês darem exemplos, mas nunca dê exemplo na introdução. Exemplo vai ser dado simplesmente a partir do desenvolvimento. E aí a gente parte para a conclusão, que é onde você vai fazer uma intervenção, tá? Você vai colocar suas ideias para poder melhorar a situação ou amenizar o problema que o preso tem vivido, e você vai chegar no finalzinho do seu texto e finalizar retomando o que você colocou aqui. Então, galera, basicamente uma introdução é feita dessa forma. Logicamente, aqui eu não tenho parâmetro de linha, tá bom? Mas eu quero que vocês façam o texto todo certinho, dentro das margens, tá? Aqui eu fiz um esboço de como que é uma introdução. Beleza? E agora, acharam fácil? Ou ainda está muito difícil? Coloca o comentário aí rapidinho enquanto eu tomo água, só para melhorar a garganta aqui, tá? Que eu estou falando pra caramba, então minha garganta já está seca. Beleza, galera? Acharam difícil? Todas as introduções, professor, pode ser feito dessa forma? Foi isso que eu falei para vocês no início da aula. Eu falei o seguinte: uma introdução, a forma como a gente faz a gente pode fazer várias, tá? Então, você vai me perguntar o seguinte: quantas redações eu preciso fazer para eu poder treinar e conseguir chegar a esse ponto, de chegar numa prova, não ter dificuldade e conseguir fazer uma redação facilmente, sem ter, assim, que ficar pensando muito, sem ter que perder meu tempo com as outras, com a redação e acabar me preocupando. Porque às vezes a gente chega na prova objetiva, já chega pensando na redação, antes de começar a prova, não é verdade? A gente já chega, pô, o que será que é o tema da redação? Aí a gente nem abre a prova direito, eles entregam o caderno de prova, você vai lá na última folha, já olhar o que vai ter lá na redação. Por quê? Porque você está inseguro, está preocupado, como é que vai fazer, ainda não tem aquele esquema na cabeça, um esqueminha montado, tá? Então, assim, quando você tem um esquema montado como esse, para qualquer redação você pode fazer isso aqui. Igual eu estava explicando para vocês. Se vocês forem fazer uma redação com educação, vou fazer uma para a área da educação. Oferecer educação de qualidade no Brasil significa dar condições aos profissionais da área de exercerem seu papel. Ponto final. Colocou. Aí depois você vem aqui
No entanto, ainda estamos longe de conseguir chegar a uma excelência na educação, por isso, isso e isso. E depois você vai ver o que ele solicitou e vai colocando um por um lá no seu tema. Basicamente isso, pessoal. Não tem complicação, não é uma coisa extraordinária, tá? Você não vai sair uma Clarice Lispector e nem um Machado de Assis, mas você vai estar pronto para tirar a nota mais alta na sua redação. Esse é o desafio, tá bom? Então, depois eu até vou postar para vocês aí alguns temas para vocês fazerem, tá bom? Então, vamos lá. A pergunta que o pessoal sempre me faz: professor, quantas redações ou quantas introduções eu tenho que treinar para sair... Não, obrigado. Estão oferecendo água aqui, tá, galera? Quantas redações, quantas introduções eu tenho que treinar para poder conseguir chegar a esse ponto de entrar numa prova e não ter que me preocupar com a redação? Bem, galera, isso depende muito, tá? Sozinho, óbvio, você vai conseguir, não vai... pode ser que você não consiga tirar a nota máxima, pode ser que você não consiga chegar ao topo, você pode tirar um 7, um 8, treinando muito, tá? Vou continuar dando as dicas, tá? Todas as dicas grátis lá no grupo vão ser dadas, tá? A aula completa vocês vão ter lá no YouTube, eu vou colocar aqui, disponibilizar aqui no chat para vocês, onde vocês vão encontrar a aula completa. E além disso, o que eu prometi para quem ficasse até o fim. O que eu prometi? Um PDF com esqueleto, tá? E aí vocês vão entrar lá no YouTube, no meu canal lá do YouTube, vocês vão se inscrever, tá joia? Basta se inscrever lá, ativar o sininho, que você vai ter bastante notificação sobre as aulas, tá? Então, se você não pretende, se você tem tempo, na verdade, para estudar, assim, igual eu... Tem gente que pergunta, quanto tempo você demorou estudando redação para poder chegar a fazer uma redação rápida? Cara, menos de 5 anos é muito difícil, porque realmente você tem que treinar 10, 20, 30 vezes, é muito. Você precisa de muito treino para poder chegar, tá? Agora, se você está em uma situação diferente, né? Você está vendo que você precisa de ajuda para fazer a redação dessa forma, de uma redação rápida, uma redação que não vai fazer você perder tanto tempo, tá? Se você não tem tempo e você quer passar logo no próximo concurso, tá? Se você quer ser aprovado e precisa ser chamado e se classificar bem, tá joia? Você tem a opção, né, de fazer um curso, tá? Que foi um curso que foi desenhado para ser injusto, tá? Com quem não faz. Por quê? Porque a ideia é tirar acima de 90% num tempo menor do que 1 hora. Então você vai deixar menos de 1 hora para fazer a redação e sua nota vai subir acima de 90%. Então se você está nessa situação, já está cansado de fazer cursinho de redação, já está cansado de chegar em prova e não passar por causa da redação, não está conseguindo escrever legal, a gente tem o curso para você, que é o Redação Absoluta, tá? Que é um curso que foi desenhado justamente para as pessoas que não querem perder tempo e que precisam passar urgentemente no concurso, tá? Eu vou passar para vocês como é que vai funcionar o curso, tá? São exatamente 14 aulas, tá bom? Que a gente vai ter ao vivo. Todas essas aulas eu vou dar para vocês a oportunidade de tirar dúvidas, porque não vão ser aulas que eu vou gravar e deixar. Eu vou dar aula aqui ao vivo. Só que se você perder alguma aula, porventura, a aula vai ficar gravada. Então você vai ter aí o quê? Deixa eu apagar aqui para vocês verem bem. Uma flexibilidade de horários, tá? E outra coisa, o número de vagas é limitado a 30 alunos, tá bom? Eu não posso atender mais do que isso. Por quê? Porque eu trabalho sozinho, então eu vou ter que corrigir a sua redação, vou ter que te dar um atendimento todo individualizado. Então eu não consigo atender mais do que 30. Eu fiz uma conta aqui, o máximo que eu consigo pegar é isso aí. Aí você vai me perguntar, professor, nesse curso você só trabalha a redação texto dissertativo argumentativo? Não. A gente vai trabalhar o dissertativo argumentativo, dissertativo expositivo, estudo de caso, tá? E carta argumentativa, tá? Por quê? São os gêneros básicos que caem em concurso. Então eu vou fazer para você uma carta argumentativa, galera. Vocês escrevem dessa forma. Eu vou passar vários temas, vocês vão escrever introdução, 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 introdução. Depois que vocês estiverem bons na introdução, aí nós vamos fazer só desenvolvimento. Desenvolvimento, desenvolvimento, desenvolvimento. Pô, professor, estou bom no desenvolvimento, vou para a conclusão. Conclusão, conclusão, até você escrever um texto todinho, sem ter dificuldade, tá? Sem encontrar, assim... sem encontrar barreiras para poder fazer,
tá bom? E foi dessa forma que eu consegui chegar a um ponto de escrever uma redação em 15 minutos, né? Geralmente com qualquer tema que você me passar, eu escrevo uma redação em 15 minutos usando só um esboço. Só isso, eu uso um esboço e, logicamente, eu estudei as regras gramaticais. Por isso que no curso, galera, a gente vai ter direito a 2 mentorias individuais, tá bom? Ou seja, vai ser só eu e você. Então a gente vai marcar essa mentoria, 2 mentorias individuais, em que você vai me passar a redação escrita. Eu vou olhar qual banca que você vai fazer, você vai falar para mim, professor, eu estou fazendo um concurso tal banca, eu quero fazer isso aqui. Eu vou corrigir conforme a sua banca e vou te dar nota conforme a sua banca, tá? Então, correção individual das redações, devolução com as correções detalhadas, tá? E de bônus, galera, vocês vão ter a aula de gramática voltada para a redação. Quais são as coisas que mais caem na gramática? Tem a concordância nominal e verbal, a regência nominal e verbal, a crase e a pontuação. E isso a gente vai adequando, pessoal, ao longo do curso, porque a ideia é deixar você pronto para fazer um esboço, é deixar você fazer algo que fique fixo, tá bom? Então a ideia aqui é ser bem objetivo. E quanto que vai custar esse investimento, galera? A gente consegue fazer um valor de R$ 392,40, tá? Que podem ser divididos em até 12 vezes de R$ 32,70, tá? Sendo sincero, galera, com vocês, R$ 32,70 é uma pizza, né? Então, assim, se você come pizza 3 vezes por semana, se você deixar um dia de comer pizza, você vai pagar o custo que você nem vai sentir, tá bom? Então, assim, a gente procurou fazer um preço bem acessível, tá joia? Para vocês realmente terem condições de fazer. Como a gente falou, esse curso, ele foi feito para ser injusto mesmo com quem não consegue, quem não vai ter oportunidade de fazer. Porque ele vai deixar você bem à frente, tá? Bem com a nota muito mais elevada do que os outros, tá? Mas, infelizmente, o concurso é isso. Quem consegue as melhores oportunidades sai na frente, né? Então, 12 vezes de R$ 32,70, ou se você quiser pagar à vista, tem um desconto. E aí a gente consegue fazer por R$ 327. Tá joia? Estão perguntando aqui quanto tempo de curso, quando começa, tá? Então já vai respondendo aí pro pessoal. Opa, galera, muito bom. Então, olha só, o curso, como ele tem, vou voltar aqui, são 14 aulas, são 2 aulas por semana, tá bom? Então é um curso rápido, não é um curso que você vai gastar, assim, um tempo muito grande, tá? Então, no caso aí, são 2 aulas, como são 2 aulas por semana, são 2 mentorias, tá joia? Então é um curso que não é feito para ser um curso extenso de redação, para você não gastar tanto tempo. É um curso mais curto, mas que não vai deixar nada para trás de um curso extenso, tá joia? 7 semanas. São 7 semanas, certo? Então são 14 aulas, 7 semanas, tá joia? Estou contando aqui onde é que eles fazem a inscrição. A inscrição, galera, é só vocês irem no link da bio aqui, vocês vão encontrar um link, tá? E aí vai direcionar você diretamente para o curso, tá joia? Então, você clicando aqui, você vai diretamente para o curso. Então, a gente lá vai ter o valor, tudo certinho para vocês, quanto que é a duração do curso, vai ter todas as informações. Basta você fazer sua inscrição lá, tá bom? E como eu estou falando, muitas vezes você vai fazer a inscrição e você nem vai sentir a questão do valor. Por quê? Você passando no concurso, você vai receber quanto por ano aí? Vamos fazer uma conta. Vai receber 50, 100 mil. Você nem vai lembrar que fez, para falar a verdade. Você só vai falar assim, eu peguei uns cursos aí de redação e consegui passar na prova. Basicamente isso. Simples dessa forma, né? E além de você evitar todo o problema que você tem quando você não passa, né? Quando você não passa, tem todo aquele problema de frustração. Pô, eu não consegui, eu não estou conseguindo fazer, né? Então, assim, além de você conseguir a sua aprovação facilmente, você evita de ficar tentando. Então, estou aqui justamente para te ajudar e eu tenho certeza que quando você terminar o curso, você vai conseguir êxito, né? Então, eu espero que eu tenha respondido aqui quantas semanas são. Início do curso, pessoal, é terça-feira, tá? É um curso que vai iniciar rapidamente, tá? Porque a ideia é justamente essa, fazer com que você aprenda a redação em um tempo mais curto e que até o final desse ano, no máximo, você esteja escrevendo sua redação
sozinho e de forma assim exemplar, ou seja, sua redação vai ser nota máxima, tá? E eu tenho muitos exemplos, depois eu posso passar para vocês, de pessoas que eu dou aula, que eu peço para pegar o... Na live, falou que tirou 9,6 na redação quando você deu aula para ele. Aí, a gente já tem um exemplo, até aluno meu, obrigado, Rafael, pela dica aí. E assim, galera, não é querendo falar que a gente consegue fazer mágica, não, tá? É porque são anos de experiência, a gente já sabe como o examinador vai cobrar, tá? E a gente já sabe que dá para fazer um padrão. Você não precisa morrer na redação para poder fazer um texto ultra, hiper... de outro mundo, tá? E com o padrão que eu vou te passar, você vai conseguir muito fácil chegar lá e passar, tá bom, galera? Então, a gente quer exatamente isso. Eu, basicamente, montei esse curso para que você tenha tranquilidade na hora de fazer uma prova, tá? Eu vou, como eu falei, eu havia prometido aqui, né? Já falei pra caramba, mas eu quero tirar as dúvidas de vocês. Vou perguntar aqui para as minhas assistentes que estão aqui, quais são as dúvidas aí que o pessoal colocou para me ajudar. As dúvidas com relação à redação, estão perguntando qual vai ser o horário das aulas e se vai ficar gravado. Vai, galera. Primeiro, quais são os horários da aula? A aula é 20 horas, tá bom? 20 às 21 a gente vai ter a aula ao vivo, tá bom? E junto com essa aula a gente vai ter bastante oportunidade para vocês tirarem dúvidas, tá? É uma aula bem dinâmica e bem presencial e objetiva, como foi agora o que eu expliquei para vocês, como faz a introdução. Lógico que a gente tem muitas outras coisas para fazer, tem muitas formas de fazer um texto, mas eu vou pegar aquela forma que vai dar certinho com você. Então, a aula 20 horas, tá bom? E qualquer outra pergunta? Vai ficar gravado? A aula vai ficar gravada, tá? Você vai ter um tempo para assistir. A gente não pode deixar a aula eternamente lá, mas a gente vai pôr no YouTube. Vai pôr no YouTube com grupo fechado, só para quem fizer o curso, tá bom? O que mais? Se pode ser para carreiras militares também esse curso. Principalmente para carreiras militares vai ser o carro-chefe, tá, galera? Principalmente carreira policial, a gente tem já muita experiência com a galera da polícia, tá? Polícia Militar, Civil, DPEM, se você quiser fazer, mas também serve para qualquer outro concurso. A forma de redação que eu vou explicar para você, como eu havia dito aqui, mostrei para vocês, provei para vocês, que a gente faz a redação servir para qualquer concurso. Em qualquer estado, porque isso também não tem barreiras de limite regional. O jeito que é cobrado aqui é cobrado em qualquer lugar, tá? Então, assim, se você é de outro estado também, por favor, seja bem-vindo, pode fazer a inscrição. Perguntando sobre os materiais, vai ser disponibilizado materiais? Materiais vão estar em PDF para vocês, vão ser enviados. Vocês, quando fizerem a matrícula, vocês vão ter um e-mail. E nesse e-mail a gente vai colocar todo o material que for disponibilizado no curso. Então a gente tem sim bastante material e bastante tema, tá? As redações que a gente for fazer no tema, vocês vão fazer e nós vamos ter a nossa mentoria. Na mentoria eu vou corrigir sua redação individualmente. Vou pegar ali sua redação única e fazer a mentoria. Vai ser só eu. Isso, lembrando que a mentoria é só individual, não vai ter mais ninguém, é só a gente. Tá bom? Então a mentoria ela é marcada, também é um sistema bem simples. Todo o sistema é muito funcional e simples, você não vai precisar se preocupar com nada. Vai ser marcada a mentoria, nós mesmos vamos te procurar e falar qual dia que você quer a mentoria, vamos disponibilizar o dia, falar, olha, nós temos esse dia. Marca qual dia que você quer que nós vamos fazer a mentoria só com você. Beleza? Então, basta você marcar o horário que você tem. Ah, Rani, eu quero fazer a mentoria no domingo. Beleza. Marca o domingo que você quer, eu faço a mentoria só com você. Beleza? A mentoria é bem individual, até porque redação, galera, é algo muito individual. Tem gente que tem muito problema com ortografia. E aí, a gente vai tratar esse problema de ortografia. Eu sei como fazer você melhorar sua ortografia de uma forma bem simples. E eu tenho aplicado isso já há muito tempo e tem dado muito certo, ok? O Alessandro Ferreira perguntou quantos parágrafos ele deve usar na redação. Alessandro, é o seguinte, a redação ela não tem assim, um padrão de parágrafo totalmente engessado, mas você faz 5 parágrafos, tá? O primeiro parágrafo é a introdução, como eu mostrei aqui para você. A introdução, ela deve ter em torno de 7 linhas no máximo, tá? Então você faz algo bem... Da mesma forma que eu fiz aqui, você pode usar em qualquer introdução. Você faz aí 7 linhas, tá? Colocando o quê? Colocando
uma definição, igualzinho eu te ensinei aqui, uma definição, depois você coloca 3 argumentos. Professor, todas as provas vão ter argumentos, como essa prova que o senhor ensinou, que tem os 3 argumentos aqui? Não. Tem prova que não tem os argumentos definidos, mas aí você vai criar o seu próprio argumento, tá? Você coloca lá 3 argumentozinhos, depois liga com a conjunção. Os argumentos são baseados aqui, ó, no texto, tá bom? Então são 5 parágrafos. 1 parágrafo de introdução, 3 parágrafos de desenvolvimento e 1 de conclusão. Tem professores que falam que 4 parágrafos são suficientes. Eu não gosto de 4 parágrafos. Por que eu não gosto de 4 parágrafos? Porque eles ficam muito extensos. E eu gosto de parágrafos curtos, com muita pausa, para o examinador ler seu texto com calma, porque às vezes a gente se perde quando a gente está escrevendo e acaba escrevendo coisa muito extensa, tá bom? Então, são 5 parágrafos. Introdução com os 3 argumentos. O desenvolvimento, você vai falar sobre aquilo que você colocou na introdução e a conclusão você vai dar uma sugestão para amenizar algum problema e reforçar tudo que você defendeu no texto. Também é um parágrafo curto, tá? O de conclusão, no máximo em 5, 6 linhas. Respondi sua pergunta? S. Gracinha perguntou como é possível colocar as ideias em ordem. Primeiro, uma dica que eu dou, mais simples, para você colocar a ideia em ordem, quando você lê o texto, primeiro, se ele já vier, tá, com os itens, você pode colocar as ideias em ordens usando os itens. Só um minutinho, pessoal, rapidinho, porque minha garganta hoje está seca aqui, o clima está muito seco, a umidade está muito baixa e minha garganta está ficando ruim. É o seguinte, Gracinha, se tiver, tá, os itens já, você vai seguir a mesma ordem dos itens. Ranier, se não tiver os itens, aí você segue uma ordem baseado aqui no texto motivacional. Então, por exemplo, você tem aqui, ó, os presídios brasileiros habitados, você viu que tem 2 tipos de presídio. Então, até aqui você poderia ter colocado a ordem dos argumentos baseado aqui, ó. Você começa na leitura do primeiro e vem até o ponto aqui. Aqui você já vai tirar um item, praticamente. Quando você lê daqui até aqui, você vai tirar um segundo item. E daqui até o final um terceiro. Você pode retirar os itens daqui. Mas é importante que você, antes de começar a redação, você coloque esses 3 itens no papel, tá bom? Para você saber a ordem deles. A primeira ordem, geralmente o último item é falando alguma coisa relacionada à solução, tá? Relacionado a amenizar o problema. Por exemplo, sempre no último item, quando você coloca, volta aqui por favor, só para eu te explicar. Você pode ver que eu coloquei assim, ó, os presídios brasileiros têm funcionado como fábricas de crime, porque ele já deu o item. O segundo item ele já deu também, que ele falou o quê? Que é encarado como uma forma de vingança, tá aqui falando da vingança. E o terceiro, tá? Somente garantindo um tratamento digno é possível reinseri-lo à sociedade. Lembra que eu falei que você usava palavras-chave? Olha só, essa palavra aqui é chave, ó. Então, quando você fala de educação, por exemplo, vamos falar de educação, aí você fala assim, somente garantindo uma educação digna é possível chegar a um ponto de excelência, sei lá, alguma coisa assim finalizando. Então você pode fazer dessa forma, sendo que o último item aqui é como se fosse uma solução que você vai dar para o problema, tá? Uma coisa muito importante também, galera, é sempre dar exemplos, tá? Como eu falei aqui, ó, no último item, geralmente quando a gente vai fazer o terceiro parágrafo do desenvolvimento, pode ser em qualquer um dos parágrafos, mas no terceiro é bom vocês darem exemplos, tá? Exemplos de como pode funcionar alguma atitude, tá? Ou que tem sido feita. Outra coisa importante, galera, não fica o tempo todo criticando o governo, criticando o pessoal que quer solução, não quer crítica. Crítica é muito fácil fazer. Tem muita gente que não olha o que o governo ou que as autoridades têm feito e não coloca só crítica. Beleza? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Galera, nosso tempo está indo embora, tá joia? Não esquece de clicar aqui no link da bio para você fazer a sua inscrição. Garante logo sua vaga, porque como eu falei, só são 30, já tem algumas matrículas, né? Então já são 30, não sei ao certo quantos tem, mas vai acabar bem rápido e eu não sei quando a gente vai fazer outro curso. Provavelmente vai demorar bastante, porque eu quero me concentrar nesses 30. Esses 30 eu quero 100% de aprovação.
Dúvidas, manda no privado. Obrigado. Antes que eu esqueça dúvidas aqui, manda aqui no meu privado. Pode mandar que a gente vai responder, tá bom? Na medida do possível a gente vai respondendo uma por uma, tá joia? E eu não sei quando eu vou abrir outra turma. Provavelmente eu vou demorar aí 2 a 3 meses para responder, tá bom? Grande abraço, obrigado por tudo, por vocês terem me acompanhado. Ótimo fim de